Tudo bem com vocês? Olha só, gente, hoje eu vou trazer uma geleia de brilho profissional. Sabe aquelas geleias de brilho que você compra nas casas de festa, que ela vem nos baldinhos, uns tamborzinhos, igual esse aqui? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é glucose, mas eu vou fazer com isso aqui também, tá? Então eu vou fazer uma geleia industrializada para vocês aqui, que vai algumas coisinhas que você tem que comprar aí nessas casas que vai para festa, que é a pectina e a glucose e o ácido cítrico. Então eu vou fazer essa geleia para vocês hoje. É diferente daquela geleia feita à base de amido de milho, que é aquela geleia lá que se você usar um dia, no outro dia você tem que jogar fora porque ela fica toda durinha e quando você vai mexer ela fica cheia de gruminhos e não tem como recuperar. Mas essa daqui você pode usar ela durante uma semana, deixando na geladeira. Você pode depois, ela vai endurecer, você mistura, ela amolece de novo. E eu vou mostrar nesse vídeo como ela é maravilhosa e você vai aprender. Quer aprender a fazer essa geleia incrível? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você para se inscrever, né? Se inscreve aqui. Você se inscrevendo, a probabilidade do YouTube indicar o meu vídeo é muito maior. Então, a sua audiência, a sua inscrição é muito importante. Também já ative as notificações, que é o sininho, para todos. Compartilhe se quiser compartilhar e pode comentar aqui embaixo também se quiser comentar. Então agora vamos fazer essa maravilhosa geleia de brilho, mas também já deixa aquele like lindão para nós aí depois do vídeo se você gostar, mas se você já quiser deixar no comecinho não tem problema. Então vamos comigo e vamos fazer essa geleia. Aqui para nós fazer essa geleia aqui é muito simples, eu já tenho os ingredientes aqui. Então aqui eu vou usar a pectina, que é essa aqui, a gente não vai utilizar maisena, que é amido de milho. Então a gente vai usar a pectina, que está aqui, e o ácido cítrico, que também está aqui. E vou usar a glucose. Então eu tenho essa glucose aqui, ó. Glucose vocês sabem o que é. Estou utilizando esse tipo de glucose aqui, pode ser qualquer marca, importa que seja glucose. E eu coloquei ela aqui dentro da água. Ela está aqui dentro, para que ela possa ficar mais fácil para mim colocar ela depois aqui. Então ela já está pesadinha, certinha dentro da água. Tenho aqui a água e o açúcar. O que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou colocar o açúcar e vou peneirar ele junto com a pectina aqui e o ácido cítrico, para que eles fiquem bem juntos e se misturem bem para entrar na mistura aqui. Depois que eu misturei bem, estão bem misturados aqui, peneirei os dois juntos, os três ingredientes em pó. Aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, está bem misturado. Agora, em uma panela, eu vou colocar a água e toda a glucose. Então aqui eu vou tirar a água daqui. Eu tenho a glucose aqui, ó. Ela fica mais fácil para desgrudar aqui. Toda a glucose já está aqui. Coloquei a glucose. Agora eu vou colocar os ingredientes em pó. Vou misturar bem. Então agora nós vamos levar em fogo brando, bem baixo, até isso aqui abrir fervura, começar a ferver e deixar ferver. Depois que começou a abrir fervura, vamos deixar ele ferver por mais ou menos uns 3 minutos. Depois vamos desligar. E aí vamos deixar essa geleia de um dia para o outro resfriando. Então aqui no processo nós vamos mostrar. Então aqui agora eu vou mexer. Aqui a temperatura está baixa. Ele vai aquecer até abrir fervura. E vai abrir fervura com o fogo bem, com aquecimento bem baixo. Aqui no fogo do fogão lá que tem o fogo, vocês vão colocar um fogo bem baixinho, fogo baixo. E vão ficar mexendo até engrossar isso aqui, até ele começar a desprender aqui da lateral da panela. E ferver. Depois que começou a abrir fervura, como eu disse, começar a borbulhar, deixa mais ou menos 3 minutinhos borbulhando. Desligou, aí vamos deixar esfriar e reservar e utilizar no dia seguinte. Olha só como que ela já está ficando já quente, já ela começa a ferver, já começa a abrir fervura. Está numa temperatura baixa aqui, não posso aquecer muito, essa geleia precisa ser feita, tem que ter calma. Já tem uns 5 minutos que eu estou mexendo aqui. E bem suave, ó. Tranquilamente, não é para bater, é só para misturar. Para ir mexendo levemente e numa temperatura baixa para não ferver demais aqui e aquecer ela muito rápido. Tem que ir aquecendo naturalmente, devagarzinho, para ela pegar o ponto dela que ela precisa. Olha só, começou a abrir fervura, ó.
Agora aqui eu vou mexer mais ou menos uns 3 minutinhos ainda. Bom, já está pronta aqui. Já mexi mais 3 minutinhos. Então ela já ficou pronta. Já parece que está líquida aqui. E está, né? Ela está meio líquida, está um pouquinho grossa, engrossou um pouquinho só. Mas assim que ela esfriar, vai engrossar, já vai ficar firme. Mas na hora de usar, é só misturar, que ela vai ficar cremosa para passar aí em morango, maçã, em várias opções que eu vou mostrar para vocês aqui algumas. Agora eu vou colocar no recipiente e deixar esfriar. Agora eu vou despejar nesse recipiente aqui de plástico, nesse bolo. À medida que ele vai esfriando, ele vai engrossar. Agora aqui eu vou colocar plástico filme e vou cobrir ela todinha. E vou fazer com que grude aqui, ó, cole totalmente nela para não criar uma casquinha em cima, tá? E vamos deixar esfriar e utilizar somente no dia seguinte. Então aqui está pronta a nossa geleia. Quando vocês forem fazer, vocês façam isso. Ela vai ficar firme, ela vai engrossar, vai endurecer. Não vai ficar muito firme, mas vai ficar uma geleia pastosa. E vocês vão ver depois quando eu mexer ela e passar nos morangos aqui. Então vamos deixar ela esfriar. E assim que esfriar, de um dia para o outro, vou deixar aqui mais ou menos 12 horas esfriando. No dia seguinte nós vamos utilizar ela. Depois de 12 horas na geladeira, olha só como ficou a geleia. Essa capinha branca aqui, nós vamos tirar ela toda fora. É a espuminha. Pode tirar ela fora. Olha só a cremosidade que essa geleia ficou. Ela ficou maravilhosa. Ficou igualzinha àquela geleia vendida nas casas de produtos, que vende produtos para festa. Aquela geleia de brilho industrializada. Olha só. Eu deixei só aqui 2 horas ela esfriando. Não tive tempo de deixar 12 horas para mostrar para vocês no dia seguinte. Mas vocês utilizam ela depois de 12 horas. Ela vai ficar melhor ainda. Ela vai ter mais firmeza. E é assim que tem que ser feito. Então eu vou dividir agora aqui em 3 potinhos. Vou fazer uma cor amarela, uma vermelha e vou deixar uma branca, uma transparente. Olha só a transparência que fica essa geleia. Que maravilha que ela fica. Então eu vou dividir aqui e vou fazer 3 cores. Uma branca, quer dizer, uma branca transparente, uma amarela e uma vermelha, para nós fazermos aqui, passarem algumas frutas para vocês verem como fica brilhando as frutas com essa geleia. Então aqui agora eu vou colocar uns pinguinhos amarelo, você coloca a quantidade que quiser, você faz o tom que você desejar. Olha só, vou misturar, vai ficar um amarelo bem vivo e olha só o brilho que já tem essa geleia, ó. Se vocês prestarem atenção, dá para ver já o brilho estampado ali, ó, na geleia, ó. Esse brilho é elaborado também porque eu coloquei glucose. A glucose ajuda muito, além dela ajudar a não cristalizar essa geleia, tá? Cristalizar é aqueles gruminhos de açúcar que acaba cristalizando aí em cima da geleia. E ela não vai acontecer isso com ela. Aqui eu estou colocando um pouquinho de vermelho para ficar bem vermelhinho, para ficar bem bonito. Vou misturar também e já dá para perceber, já começa a brilhar, ó. Olha o brilho, que bonito. Gente, é uma geleia sensacional, mas deixa ela aí 12 horas no mínimo na geladeira aí para ela ficar firme. Aqui eu deixei só 2 horas para mim terminar o vídeo, para colocar para vocês aqui, mas o correto é vocês deixarem aí ela 12 horas repousando para ela pegar a consistência que precisa nessa geleia. Vocês podem usar como ela. Tirou da geladeira? Usa, tira a quantidade que você vai fazer, mistura ela que ela vai ficar meio firme, você mistura ela e vai ficar perfeita. Olha só o brilho que fica. Olha só que brilho que fica essa geleia. Fica incrível o brilho dessa geleia. Olha só também o amarelo, o brilho que fica. Fica muito brilhosa. É incrível, é uma geleia sensacional. Agora eu pego aqui, eu tenho aqui um papel toalha e eu vou secar as frutas. Sempre faça isso, seque as frutas. Quando você for passar a fruta na geleia, seque bem ela, para que tire toda a umidade dela, que aí a geleia gruda melhor na fruta. E a fruta geladinha é uma dica que eu dou para vocês, sempre utilize frutas geladas, não congelada, tá? Gelada, porque nós estamos usando uma geleia à base de pectina, e pectina ela gelifica. Então automaticamente aqui a nossa fruta vai entrar na geleia e ela estando gelada, ela vai fazer com que essa geleia dê uma gelificada aí no momento. E aí nós vamos
passando as frutas aí. Eu passei o kiwi numa geleia transparente, agora eu vou passar ele numa geleia amarela para mostrar para você que você pode passar nas cores desejadas. Agora eu estou passando o morango numa geleia vermelha. Olha só o brilho que já vai ficando ali o morango. Agora eu vou passar na geleia transparente e olha o brilho que já fica no morango. Olha só o destaque que dá em cima desse morango. Então eu vou fazer uma diversificação aqui, vou mostrar para vocês intercalando as frutas nas geleias para mostrar para vocês como vai ficando as frutas passadas nessa geleia. E a dica que eu dei, sempre seque as frutas. Essas frutas estão todas secas. Se eu ver que está meia úmida, eu pego um papel toalha e dou uma secadinha nela, porque a geleia fica muito melhor, ela vai aderir melhor em cima da fruta. Então é interessante você pegar essa dica também, que vai fazer toda a diferença quando você for passar geleia nas frutas. E quando você fizer tortas e você for passar a torta também, se você perceber que as frutas que está em cima da torta está úmida, passe um papel toalha de levinho, tire a umidade, igual eu estou fazendo na manga. Eu percebi que a manga estava meio úmida, eu sequei ela. Estou passando ela aí numa geleia amarela, passei ela numa geleia branca. Isso vai deixando as minhas frutas bem bonitas, bem brilhosas. Isso dá uma diferença muito grande ao fazer aí suas bolas, seus doces, suas tortas usando uma geleia desse nível aí. Aqui eu vou passar agora uma uva e vou aqui diversificando. Eu estou dando uma acelerada no vídeo para vocês verem como vai ficando. Então vocês vão perceber que as frutas vai entrando em cima desse monte de frutas aí, vai ficando bonito, tudo brilhando. E olha só que maravilha que está ficando aí. Tem umas que eu não estou nem tirando muito o excesso de geleia. Gente, essa geleia é incrível, faça e sempre que usar, é como eu disse, tire da geladeira, use a quantidade que vai usar, ela vai estar firme, você mistura que ela vai ficar cremosa, depois é só utilizar. Olha só que beleza o brilho que ficou as nossas frutas. Imagine aí nos seus doces e bolos que vocês forem fazer aí, vai ficar divino, maravilhoso. Agora eu vou jogar um pouquinho de geleia para dar uma melhorada aqui, só para dar uma arte legal aqui nas frutas. E é isso aí, ficou maravilhoso as nossas frutas com a geleia. Olha só o brilho que está nas frutas, olha só a geleia vermelha que eu joguei no lado, que brilho maravilhoso que deu essa geleia em cima dessas frutas. Então é uma geleia que vocês têm que fazer para vocês aí decorar aí as tortas e os doces de vocês. Viu só que geleia incrível, maravilhosa essa geleia. Olha o brilho que dá um destaque totalmente diferente. Aqui tá cheio de geleia porque eu joguei toda a geleia aqui, ó, despejei a geleia aqui em cima para dar um brilho mesmo aqui em cima das nossas frutas. Olha como que geleia maravilhosa. Então, essa geleia é uma geleia semi-industrializada aí, mas eu fiz ela aqui, então ela é uma geleia caseira para você fazer na sua confeitaria. Você pode utilizar ela a semana inteira, dependendo da quantidade que você fizer, você usa, guarda na geladeira, não deixa sujar. Você vai fazer vermelha, faz só vermelha, você vai fazer branca, só faz branca, você vai fazer amarela, só faz amarela, passa a fruta só naquela determinada cor para não sujar a outra cor. E aí você pode deixar na geladeira coberta com plástico filme ou tampadinha com algum plástico hermético para que não pegue cheiro de geladeira, tá bom? A durabilidade aí eu dou só mais ou menos uns 15 dias, tá bom demais. Dura porque é feito com a base de glucose. E para que serve a glucose? A glucose para não deixar ela cristalizar, ficar aqueles açuquinha. A glucose ajuda, além do brilho que a glucose também traz para essa geleia. Então é muito importante que tudo que eu fiz aqui no vídeo, o passo a passo que eu fiz, você pega esse passo a passo e faça direitinho, porque se você não fizer, querer colocar no fogo alto ali, não vai dar certo, a geleia vai endurecer demais, vai ficar totalmente, você vai queimar a pequitina. A pequitina, ela tem que ser ali suavemente elaborada ali, bem devagarzinho. Eu gastei mais ou menos 15 a 20 minutos para cozinhar essa geleia em temperatura muito baixa no fogo, por isso que demora um pouquinho. Assim que atingiu a fervura, aí é onde você vai mexer por mais ou menos 3 minutinhos, de 2 a 3 minutinhos. Mexeu, desligou, cubra com um plástico filme igual eu coloquei aqui, esfria, leva para a geladeira, usa no outro dia, ela vai ficar firmezinha. Essa aqui não ficou muito firmezinha porque eu utilizei ela mais rápido, é um vídeo aqui, então eu deixei esfriar, mas depois de 12 horas você utiliza. Aqui eu deixei ela gelando mais ou menos 2 horas, para mim mostrar no vídeo para vocês, mas deixa 12 horas na geladeira, vai ficar mais firme ainda, vai ficar melhor ainda. Então, se você gostou desse vídeo, gostou dessa geleia, compartilhe, deixa aquele like lindão para ajudar no vídeo, para ajudar no canal, e compartilhe e comenta também, que é muito importante, que eu gosto de vir aqui comentar, ver o que vocês estão achando do meu trabalho e a ajuda que eu estou proporcionando para vocês aí, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, vai brilhar na vida de vocês.
Deus é muito bom, é maravilhoso. Fui! Um beijão no coração de vocês. Tchau!